Por fim, o último tema livre. Porque a liberdade é fundamental. Gosto de matemática. Não sei se é algo nos ritmos, números vazios, decimais em mim. Só sei que gosto de mate com chocolate, mate com leite, mate com máquinas. Matemática. Ninguém é capaz de entender tua 10 serventia. Para que serve um zero à esquerda igual a mim? Eu escrevi isso há alguns anos, mas eu não tenho certeza. Mas, se eu acredito nisso que eu vou ler. O valor divino e emocional de alguém é medido pelo grau de seus sonhos. Aliás, gostei muito quando, no release desse Outras Leituras, o Paulo Paniagua escreveu que eu poderia ter a liberdade de discordar de mim mesmo aqui. E esse é um pensamento, um frasemento, que eu não sei se ele funciona ou não funciona, ou se... nem sei porque, na verdade, talvez tenha aí um fundo nietzschiano, né? Um fundo, um valor divino e emocional. Será? Não sei. Para ser sincero, é preciso que se diga que todos acusam de felicidade de ser um pouco lenta para chegar. Ela sempre se atrasa. A moça parece nunca sair de sua juventude, nunca perder aquele ar arco-íris que deixa a todos em polvorosa. Felicidade é de fato encantadora, linda. Quando se aproximam dela e a cortejam, ela se esquiva minuciosamente, porque é da sua natureza ir e vir a todo momento. Às vezes, ela se doa por inteiro, num instante efêmero, para qualquer um, sem olhar o rosto e o proceder. Conquistar o seu coração, contudo, é uma façanha dada a poucos. Heróis, semideuses, sábios, senhores da ataraxia, cavaleiros andantes nobres, magos pacíficos, mercadores, aldeões, vigilantes, crentes pagãos, amantes do difícil e do ditoso. A lista é grande, o que sabemos é que todos a buscam. Todos. Bom, isso é um desejo, na verdade, mais do que um poema. Nem que seja qual cisco é, por um triz, dá o jeito aí, amigo, de ser feliz. Bem, a mim coube a difícil tarefa de comentar as poesias de Gustavo. Então, como eu acho uma tarefa difícil e essencialmente frustrante comentar poesia, eu preferi trazer algumas reflexões de autores que estão muito próximos do Gustavo, que o Gustavo aprecia, e a partir disso fazer reflexões. Então, a primeira reflexão que eu trago é do próprio Ruaves, que foi com quem a gente começou esse encontro hoje. E ele fala o seguinte: não é possível definir a poesia, como tampouco é possível definir a realidade. Acaso é possível definir a vida, o amor, a morte, a música, a dor, o sonho? Acaso é possível definir algo? Talvez por isso que os poetas prefiram fazer poesia ao invés de explicar. E aí eu fico pensando que o bom poeta não é aquele que explica a sua poesia, mas aquele que permite que a sua poesia ela crie asas e voe sozinha. E o Bachelard também dizia
algo muito interessante, que é: o poeta nos deve seu convite à viagem. E não é a sua viagem, não é a viagem do poeta, mas é a viagem. E eu acho que é um pouco isso que a poesia dimensiona, né? Uma viagem da imaginação ao mundo do imaginário e no próprio domínio do imaginário. E pegando um pouco também a questão da própria obra de Gustavo, o Arborescendo, que ele escreveu junto com a Florence, a questão da poesia que se realiza individualmente no interior de cada alma sensível. Ao mesmo tempo que tem essa realização individual, tem a questão da comunicação, que é muito próxima do universo do Gustavo. A poesia há de se transmutar em contato, diálogo, comunicação. Comunicação do aberto, diálogo na vertical. Razão, poesia. Conceito que o Gustavo trabalha tão bem nas suas aulas. Poesia enquanto janela. Então, o que vem muito forte depois das leituras, a primeira vez que eu recebi esse material, e hoje, novamente, é a frase do Juárez, né? É preciso criar com a criação. Então, tentando desvendar um pouco esse universo autoral do Gustavo, que é muito próprio, a gente encontra várias janelinhas e portas onde você entra e acessa um diálogo com outros autores. E essa questão mesmo de estabelecer esse diálogo, estabelecer essa comunicação. E alguns diálogos que eu percebo, que eu acho interessante ressaltar, é primeiramente aí com o Manuel de Barros, nessa exploração desse mundo da insignificância, esse mundo que de tão exposto se torna invisível, né? Então, explorar esse mundo do nada, do silêncio. E outro contato que eu faço, outra portinha que se abre aí e um diálogo que se estabelece, é com o texto do Walter Benjamin, do Narrador. Eu acho que a poesia do Gustavo me remete muito a esse universo das coisas do pequeno, das coisas banais, essa questão da simplicidade da narrativa, e que a narrativa eficaz é a narrativa enxuta, a questão própria que o Juárez trabalha da ecologia da linguagem. E que eu acho também muito interessante dessa questão do narrador é que essa narrativa oral, e parece que sempre os poemas do Gustavo, parece que ele está contando uma história para a gente, é como se ele reunisse todo mundo em torno da fogueira e narrasse uma história. E cada vez que ele nos convida a uma nova leitura, a um novo encontro em volta da fogueira, há sempre uma nova camada dos versos que a gente explora. Eu acho que isso é muito forte em mim, nessa minha leitura, nessa minha experiência da poesia, ao ler o Gustavo. E para finalizar a minha rápida participação aqui, eu fiquei muito pensando semana passada sobre o que falar nesse encontro, o que dizer da poesia do Gustavo, e fiquei imaginando muito a figura do Gustavo, né? Como eu conheci ele há 3 anos atrás e como se deu esse processo de conhecimento. E eu conheci ele primeiro como professor, e no decorrer de 3 anos e meio a gente se tornou grandes amigos, mas sempre há uma relação que é difícil de romper, de professor-aluno. Eu acho que mais os alunos que têm essa relação difícil de romper, os professores talvez sejam mais tranquilos. E eu achei que esse convite para participar aqui desse evento seria um bom momento para ir adiante nessa relação. Então eu resolvi voltar lá nas origens e recuperei os cadernos de estética e resolvi criar com a criação e trabalhar uma prosa poética através das minhas anotações dos cadernos nas aulas. Então eu preparei um textinho mais ou menos assim. Artigo científico. Relendo cadernos, anotações de aulas, me deparo com a seguinte nota: a duração do instante é a duração da passagem. No alto da página, acima dos traços negros das linhas, escrito com letras bem desenhadas: Gustavo Bachelard. Assim mesmo, sem barra, hífen ou traço. Primeira linha, segunda linha, terceira linha. O silêncio das palavras. Natureza, imaginário, homem. Dimensão diurna,
dimensão noturna. A essência da arte, poesia. A essência da poesia, imaginação. Imaginação é um lugar dentro do qual chove. Heidegger na soleira da porta. Igual, o entre. Tudo aquilo que pertence ao ser e, ao mesmo tempo, permanece estranho. Abre aspas. A duração do instante é a duração da passagem. E as aspas permanecem abertas. Movimento. Movimento do homem no mundo, tateando as paredes, até as janelas. Janelas. Espaço do aberto. Estar numa vereda. Instar. Frente a uma janela, a duração do instante é a duração da passagem. A passagem dura um instante. Um instante poético que tem duração indeterminada de passagem. Mergulhe o ser no profundo ser sem fim, no fundamento do fundamento do fundamento, que por si só é sem fundamento. O livro transmuta-se então em uma janela pontilhada por letras minúsculas. O quadro verde, uma janela rasurada por janelas à deriva. O quadro verde, uma janela rasurada por palavras à deriva, escritas em giz colorido. Gaston Bachelard, uma janela de barba branca e olhar profundo. Gustavo de Castro, uma janela de óculos retangulares e sotaque nordestino. E as janelas se apresentam, dimensionando a poesia das coisas, do movimento do homem no mundo. Heidegger na soleira da porta. Aquilo que pertence ao ser e permanece estranho. O pesquisador poeta é um nadador. Nadador é aquele que nada, metade dentro, metade fora. Sobrevoo com mergulhos. Poesia é imaginário. Imaginário é sombra e luz, dimensão do desconhecido, ou seja, janela. Então é isso, eu queria abrir para